vamos dar início e vamos fazer uma oração para começar esse momento de escola bíblica dominical. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que nós temos de iniciar a nossa semana na Tua casa, reunido com o Teu povo, buscando aprender mais da Tua Palavra e aprendendo mais da Tua Palavra, conhecer mais a Ti, quem o Senhor é, aquilo que o Senhor faz. E muito obrigado pelo privilégio que nós temos de ter um dia especial separado para isso. Obrigado, pois o Senhor nos dá o privilégio de no primeiro dia da semana começarmos com um dia de santo descanso, um dia separado para adorar o Senhor, um dia onde investimos o nosso tempo na adoração ao Senhor e de maneira sobrenatural o Senhor nos alimenta com a sua graça, o Senhor nos dá descanso, mesmo em meio a um dia tão cheio de atividades. Ajuda-nos agora no momento de EBD, dá-nos capacidade, nós pedimos auxílio do Teu Santo Espírito, para que possamos perceber mais das verdades eternas. Pai, é o que nós Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Então vamos lá. Que momento, o que nós paramos na semana passada, momento de revisão, aquele momento que o pessoal que assistiu a aula pela manhã de hoje, para revisar, o que a gente estava a falar na semana passada? Qual que foi o assunto polêmico que a gente começou na semana passada? Isso. Já volto ali, vamos voltar um pouco antes. Que momento que nós estamos na nossa caminhada com a Confissão de Fé de Westminster? Já falei que nós estamos na Confissão de Fé de Westminster. Vocês lembram disso? Não? Lembramos, né? Que momento que nós estamos? Momento de revisão, né? E aqui eu vou só falar, porque às vezes a pessoa está aqui está cá conosco, perdeu as outras aulas. Por ser revisão, a gente já teve essas aulas no momento meus de idas e vindas para os Estados Unidos, e os presbíteros, diácono, enfim, deram aula cá. E eu não vou dar a aula que eles deram de novo. Então eu só estou a revisar, porque já tem algum tempo. Para muitos de vocês, os assuntos são novos. Então está tendo contato com a fé reformada de uma maneira mais profunda agora, então é normal a gente passar e esquecer algumas coisas. E aí ao invés de dar aula para também, senão para que o presbítero deu a aula, não é? Eu estou só a revisar e eu não vou passar pelos textos bíblicos porque é revisão. A hora que nós terminarmos a revisão, a gente volta para olhar os textos bíblicos. E já vou avisar, quando a gente voltar para o curso normal do negócio, a gente já volta com um assunto polêmico. Acontece isso, né? Acontece isso. Então pronto. E aí a Denise aqui lembrou muito bem que a gente começou a aula da semana passada com um assunto complicado, que é a ideia da salvação das crianças que morrem na infância e daqueles que cognitivamente são incapazes. Certo? Lembram disso? Aí eu fiz algumas provocações e eu creio que nós não temos condição de definir, os médicos podem brigar comigo, mas a gente não vejo que a gente tenha condições de definir quem é e quem não é, com toda a convicção, quem é ou quem não é mentalmente incapaz. E por isso eu creio que nós devemos pregar a palavra a todos, né? E nós vimos que Deus, na sua soberania, aqueles que foram eleitos, a gente viu essa questão da linguagem, né, importante. Ao invés de falar que todas as crianças serão necessariamente salvas, aqueles que foram eleitos, se forem todas, nós estamos garantidos na linguagem que a gente usa. Se não forem todas, a gente está garantido na linguagem que a gente usa. E nós falamos uma outra coisa importante também, que é se, e aí foi aquele raciocínio meio de choque, se todas as crianças que morrem na infância são salvas, e aquilo que é mais importante na vida do ser humano é a salvação, então o maior presente, o maior favor que a gente poderia fazer para uma criança é matá-la na sua infância, porque dela não teria risco de perder a salvação, certo? Mas enfim, a gente fez o raciocínio só para mostrar o absurdo da ideia, e pronto. O que mais que a gente viu além disso? Então nós vimos da ideia da justificação. Então nós começamos a ver, a gente terminou o capítulo 10, que era da vocação eficaz,
Nós começamos no 11 a falar da justificação, a ideia como nós somos justificados através do trabalho de Cristo. Nós vimos que a fé é uma forma como essa justificação aplicada, nós nos apropriamos disso na nossa vida. E então nós chegamos no parágrafo 4, tá certo? Então nós já pulamos o terceiro, nós vimos já na semana passada, e o parágrafo 4 vai dizer o seguinte: desde toda a eternidade, Deus decretou justificar todos os eleitos. A gente volta nessa questão, sempre linguagem da confissão. Na plenitude do tempo, Cristo morreu pelos pecados deles e ressuscitou para justificação deles. Contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, lhes aplique de facto os méritos de Cristo. O que a gente pode aprender com esse parágrafo? Como que a gente pode organizar essa ideia? O que a gente pode extrair desse parágrafo? Ou como a gente pode reorganizar essa ideia de uma maneira mais fácil? Deus já nos tenha escolhido desde antes da fundação do mundo, não é? Depois de nós nascermos, nós ainda andamos aqui, se calhar vários anos, sem conhecer a Cristo. E é somente quando Ele vem ao nosso encontro, nos tira das trevas, aí sim nós recebemos o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que vai fazer com que a gente veja que realmente nós fomos salvos, estamos salvos, fomos escolhidos. É através do Espírito Santo. Tá. Não quer dizer que o facto de Deus já nos ter escolhido antes da fundação do mundo, que a gente saiba que já estamos salvos quando, né? É só mesmo quando Jesus vem ou Deus nos tira das trevas, e aí nós recebemos o Espírito Santo, e então começamos a nossa caminhada com Deus. Tá. Quem tem alguma coisa para ajudar a Tereza, criticar, concordar, discordar? Aline. Tá, tem a ver com isso, né? Então a Aline colocou aqui a ideia de que é somente então quando o Espírito age no nosso coração, que é como, se a gente for pegar a metáfora, como se as escamas caíssem dos nossos olhos, a gente passasse a enxergar. Mas eu acredito que não é disso que esse parágrafo está a falar. Está relacionado com isso, mas o que esse parágrafo está a enfatizar é o seguinte: todos aqueles que foram eleitos, eles foram eleitos na eternidade, mas ele só se torna justo. Vocês lembram que a gente, diante de Deus, a gente tem aquela ideia da justiça posicional, nós somos santos, porque Deus nos vê através das lentes do sangue de Cristo, né? Eu falei que aquela lente corretiva, que não corrige a visão de quem vê, mas corrige o objeto que é tudo torto. Então o objeto é visto de maneira perfeita, porque a obra de Cristo foi aplicada em nós. Essa ideia de que nós somos então justificados, fomos nos tornados justos. Então, apesar de a gente ter sido eleito na eternidade, existe um momento histórico que isso torna-se realidade na nossa vida. Então existe um momento na linha do tempo, como a Tereza colocou, né? Se calhar a gente passa anos e anos a andar longe dos caminhos do Senhor, mesmo tendo sido eleitos. Então, no meu caso, eu entendo que isso aconteceu por aproximadamente 16 anos. Então, Deus me elegeu, eu creio que Ele me elegeu na eternidade. Durante 16 anos eu andei longe dEle, até que um dia Ele veio ao meu encontro. Então, no momento, ainda que Ele tenha, desde a eternidade, decretado justificar o meu eleito, a gente sabe que na plenitude do tempo, Cristo morreu pelos pecados e ressuscitou. A gente viu isso na ideia da mediação, a gente já passou bastante. Só no capítulo 8 da mediação foram 8 aulas. Foi uma para cada parágrafo. Então a gente já viu isso aqui. Aí ele vai falar assim, ó, ainda que tudo isso seja verdade, contudo, eles não são justificados até que o Espírito Santo, no devido tempo, lhes aplique de facto os méritos de Cristo. Então tem a ver com o que a Aline colocou, que é o seguinte:
Quando que a justiça de Cristo é aplicada em nós? Quando que ela foi aplicada em nós? Quando? Quando? Quando Jesus morreu? Eu diria que não. É através, mas quando? Tempo. Também não. Não. Então pensa na linha do tempo. Eternidade é uma realidade fora atemporal, ela é fora do tempo. Então pensa na história humana. Na sua vida, quando isso aconteceu? Isso. Então vamos pensar naquela ideia de que o Espírito, Deus vem ao nosso encontro. Qual que é a primeira ação que a gente falou que o Espírito tem que fazer para que a gente possa crer? Transplante cardíaco, certo? Então, tira o coração de pedra, põe o coração de carne. Se a gente for pegar a linguagem de Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então nós estávamos mortos, Ele troca o nosso coração, e aí a gente passa a viver, e a gente passa a ter condição de fazer o quê? A gente passa a ter condição de responder positivamente ao chamado. Porque eu estava morto, e o morto fica lá no caixão. Uma vez que eu volto e meu coração é transformado, eu passo a ter a capacidade de positivamente responder à pregação do Evangelho. A gente brincou aqui, deu uma conversada, a ideia do Heber Campos, pai, de que pode existir um intervalo de tempo entre o coração ser transformado e a pessoa depositar a fé em Cristo. Eu citei o exemplo de Atos 10, do Cornélio, se eu não estou enganado o nome dele. Mas é quando nós depositamos a nossa fé em Cristo que os méritos dele são aplicados em nós. Então, na linha do tempo, como o texto está propondo, o Espírito Santo, no devido tempo, lhes aplique de fato os méritos de Cristo. Essa aplicação desses méritos acontece quando nós confessamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então é quase como que você fala assim, eu creio, está justo. Então quando a gente volta e a gente pensa naqueles termos bonitos da teologia, que existe um momento monergístico da salvação, certo? Então não depende de nós, Deus vem ao nosso encontro, transforma o nosso coração, é uma força a agir, mas essa força nos habilita para que a gente, não pelo nosso livre-arbítrio, mas para que nós livremente depositemos a nossa fé em Cristo, confiemos em Cristo. Tanto é que se você for pensar, se você teve uma experiência de vida parecida com o que foi a minha, teve um momento que eu optei por Cristo, em que eu falei, eu creio. E eu fiz isso de maneira livre. Ninguém pôs uma arma na minha cabeça, ninguém me obrigou a fazer isso, mas por que eu pude fazer isso? Aí a gente volta em Filipenses 2, porque ele efetua em nós o querer e o realizar, porque o Espírito trocou meu coração, porque o Espírito colocou no meu coração um desejo, e então eu creio. E quando eu creio, aí eu sou unido a Cristo, e nessa união com Cristo, a ação do Espírito, enfim, a justiça dele é aplicada na minha vida. É aquela ideia de que a gente recebe o boletim de Jesus Cristo para a gente passar de ano. Então a gente recebe o boletim gabaritado, a gente entrega o nosso com todas as matérias sendo reprovado, pega o boletim dele. Então essa ideia de que a justiça, as obras dele meritórias, são aplicadas em nós. E isso acontece no momento, no tempo, e não desde a eternidade na minha vida e na sua. É só isso que ele está falando nesse parágrafo. Então existe um momento na sua vida em que antes de você depositar a sua fé em Cristo, você não era justo diante de Deus. Aí como o texto de Romanos 5 vai lembrar que nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. É só essa ideia aqui, tranquilo? Deu para entender? Para perceber? Ô, voz está ruim hoje. Então pronto. Então vamos lá para o 11:5. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados.
embora nunca seja possível decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. O que a gente aprende com isso aí? E podemos ir por frase. Se a gente começar por frase, fica mais fácil do que resumir o parágrafo todo. Então, primeira frase. O que a gente pode aprender com Deus? Continua a perdoar os pecados dos que são justificados. Continuamos a pecar. Eu prefiro a outra linguagem, né? Eu não vou dizer que está errado falar que nós somos pecadores. Eu não vou dizer que está errado. Isso, Eu prefiro dizer que, uma vez que nós somos tornados santos e a nossa identidade está em Cristo, né, eu gosto da ideia de sermos santos a lutar contra o pecado, mas a ideia é parecida, né? Então nós ainda pecamos, isso é uma verdade. E o que mais? Oi? A gente não perde a salvação. Então, embora nunca seja possível decair do estado de justificação. Isso aqui é muito importante para dar conforto para o nosso coração nas nossas crises de fé. Por isso que eu falo que a fé, ainda que ela tenha um elemento emocional, o fundamento da fé é racional. O fundamento da fé é a crença. E uma vez que eu creio, ainda que as minhas emoções me atrapalhem, aquilo que eu sei ser verdade me ajuda a lutar contra as minhas emoções. Faz sentido isso? Então tá bom. E aí, por que isso vai me trazer conforto? Porque não importa o tipo de pecado que eu venha a cometer, se eu de fato sou eleito e se de fato eu sou salvo, isso não é o suficiente para me afastar de Deus ou para romper a minha salvação de tal forma que eu precise ser salvo novamente. Então a salvação, aqui quem é mais antigo do Brasil, eu não sei se cá em Portugal tinha um brinquedo que era como se fossem duas cordas e tinha uma bola no meio, você puxava e mandava para o outro. Então não é eu pequei, a salvação foi para longe, eu preciso que Deus mande ela de volta para mim. Não funciona assim. Vocês lembram lá do texto que eu gosto, de João 10? Da minha mão, aquilo que meu pai me deu, mais importante do que tudo, da minha mão ninguém toma. E depois vai dizer que na mão do pai está guardado e que ele e o pai são um. Então eu gosto muito desse texto e eu creio que encaixa aqui para a gente perceber essa realidade. A gente pode ir para outro texto de Romanos que vai dizer quem nos separará do amor de Cristo? Se Ele nos ama, Ele se deu por nós, não tem como isso, muito menos por um pecado seu, que Ele já pagou na cruz. Isso aqui também nos ajuda a eliminar a ideia de que uma vez que nós nos arrependemos da vida que levávamos e depositamos a nossa fé em Cristo, de que nunca mais a gente vai pecar. Ou de que nunca mais nós não incorreremos em graves erros. Nós vamos ter pessoas que são crentes que vão cometer graves erros, graves pecados aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. Quantos homens de Deus, a gente pode pegar porque fica mais fácil, né? Porque pecado na vida do pastor sempre fica mais exposto. Quantos homens de Deus na internet a gente não vê caindo em graves pecados? Quantos homens, depois de mortos, os pecados são descobertos? E aí a gente pode pensar na nossa vida. Então, eu creio que isso nos ajuda bastante, porque isso vai trazer para nós uma confiança de que, quando nós pecarmos, nós não precisamos ouvir a voz do diabo a nos tentar. Que o Satanás vai vir na sua cabeça e vai falar o seguinte: você não era crente? É sério que você fez isso agora? Você vai lá, cara de pau, você vai lá na igreja,
você canta lá, você fala um negócio, você cobra os outros de algumas coisas, e você está a fazer isso, você é um grande de um fariseu, você é um grande de um hipócrita. Ou não acontece com vocês isso? Acontece? Graças a Deus alguém parecido comigo. Por quê? Porque esse é o papel, como que a Bíblia chama, uma das denominações que a Bíblia dá ao diabo? Ele é o pai da mentira, mas ele é outra coisa também. O acusador. Então esse desgraçado, ele vai tentar te acusar, mas você, porque você lê a sua Bíblia, você conhece Romanos, você sabe que nada te separa de Cristo e nem as acusações dele. Porque Cristo morreu por todas. Então a gente conversou no papel de Cristo mediador, que Cristo morreu pelas transgressões passadas, a do tempo presente e as que você ainda vai cometer. Falei de como a gente deveria valorizar a obra de Cristo e por isso buscar uma vida de santidade. Não é porque ele pagou por todos os pecados que eu tenho que fazer a conta grande. Lembra mais ou menos essa ideia? Já que ele pagou por tudo, pede o menu inteiro. Não é assim que funciona. Então pronto. Então nós continuamos a pecar, ainda que nós sejamos crentes. Isso nunca vai fazer com que nós caiamos desse estado. E aí vem uma parte que é dura da gente ler, que ele vai falar assim: poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto, até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão, renovem a sua fé e o seu arrependimento. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte: ainda que você seja crente, e você não vai perder a sua salvação, porque isso é uma coisa interessante, né? Se a salvação é pela graça, é Cristo que vem ao nosso encontro e é Ele quem nos salva, se a gente fosse capaz de perder a salvação, a gente está a falar que a gente é capaz de desfazer uma obra de Deus. E você não tem essa condição, né? Você é meia boca aí, não é? Não é? Meio pangaré aí, não tem como, a gente não tem condição de suplantar aquilo que Deus faz. Mas o que a confissão aqui está a ressaltar, eu acho importante, porque pode acontecer que a gente vai cometer um pecado de tal forma que a gente vai incorrer em paternal desagrado de Deus. E aí Deus vai fazer o que conosco? Vai ter que nos corrigir. O pessoal não gosta disso, mas Ele vai ter que nos corrigir. E aí, para isso, parte da correção, em alguns momentos da sua vida, Deus vai deixar que você chegue mais no fundo do poço. Não sei se você já teve essa sensação, que Ele vai falar, privados da luz do seu rosto. É como se Deus se negasse, é como se Ele se negasse a se relacionar com você. Não é isso, mas é como se fosse. É como se você se sentisse talvez tão imundo, que você não consegue perceber mais a pessoa de Deus. E aí, em quanto tempo vai durar essa privação? Quanto tempo esse paternal desagrado vai estar presente na sua vida? Qual que é a medida de tempo que o texto nos dá? Até quando? Se humilhem, confessem os pecados, peçam perdão, renovem a sua fé e o seu arrependimento. Me falem um texto que exemplifica assim, mas muito fácil, esse ensinamento. Qual? Isso, quando ele foi confrontado por Natã, é o contexto. Mas vamos pensar onde que a gente consegue ver esses sintomas e essas reações. Eu vou dar uma dica, está no livro dos Salmos. Porque foi com Davi. Se eu não estou enganado, o pastor pode me corrigir, Salmo 32, certo? Sim, são 32. Os meus ossos eram esmagados, eu fiquei doente, eu envelheci. Então, vai acontecer isso sempre na nossa vida? Não. Agora, pode acontecer? Pode. Então, o peso do pecado, da mão de Deus a trabalhar no nosso coração para que a gente abandone o pecado, e aí, então depois fica a lição de casa para você ler o Salmo 32 e o Salmo 51, para você ver a linguagem que Davi usa para expressar isso, essa dor pelo pecado. E por que Davi era conhecido como homem segundo o coração de Deus? Porque ele confessava,
ele se arrependia, ele renovava a fé. Eu já falei isso para vocês, mas eu acho que vale a pena, né? Eu acho que tem alguns pecados de Davi que são graves, né? E a gente falou, acho que foi semana passada, retrasada, da ideia do censo. Foi um grave pecado que a nação pagou por isso. Mas a gente sempre vai lembrar dele por conta do adultério e do homicídio. As Sagradas Escrituras enfatizam mais o homicídio do que o adultério. E quando a gente olha para esse momento trágico da vida de Davi, a gente vai ver que depois que ele se arrepende, não existe mais nenhum relato dele a cometer o mesmo pecado. Até quando ele é velho, arrumaram a mulher para aquecer lá, ele evitou, certo? Você vê que não tem mais isso, ele de fato foi transformado, né? E uma coisa que eu acho interessante, como que vocês acham que funciona a confissão de pecados? Ou como que isso se dá na nossa vida, na vida prática? Como que eu viro e peço e confesso a Deus os meus pecados? Como que eu faço isso? Me ajuda aí, gente. Vocês não estão a orar, não? Na oração? De que jeito na oração? Porque às vezes o que eu percebo na minha vida, em vários momentos, e foi o pastor da minha igreja bem doida lá do começo da minha vida na fé, que acabou por me ensinar isso, é de que a gente tem a tendência a fazer uma confissão muito genérica de pecados. Então a gente fala assim, Senhor, perdoa pelos pecados que eu cometi ontem. Os que eu sei e os que eu não sei. Tá, é o máximo que você consegue dar isso? E aí eu vou traduzir para o português de Portugal. O meu pastor lá, meu primeiro pastor, falava assim, pecado tem NIF. Tem NIF, porque ele tem NIF, ele tem nome. Você precisa fazer um exame, e aí que é a parte que a gente não faz normalmente, que é fazer o exame do nosso coração, para ver onde nós temos pecado. Eu vou compartilhar com vocês, porque é uma coisa que eu sofri bastante no período nos Estados Unidos, de que tinha dia pela manhã que eu acordava para orar, e eu ia pedir. Então tem uma lógica na minha oração. Então a primeira coisa que eu faço é pedir perdão pelos meus pecados. Aí depois eu agradeço e depois eu venho com os pedidos, né? E eu lembro que tinha dia que eu acordava pela manhã e eu falava assim, e o que tinha sido o meu dia anterior? Meu dia anterior tinha sido, eu acordei no horário, fui para a aula no horário, prestei atenção na aula, não fiquei de conversa fiada na aula, não fiquei a navegar na internet na aula, eu estava a prestar atenção, valorizar o trabalho do professor. Voltei para casa, não corri, não desrespeitei as leis de trânsito. Cheguei em casa, fiz um almoço para não atrapalhar o horário da minha esposa. Tratei bem a minha esposa, descansei, estudei. Falei, Deus, eu não sei onde eu errei. Eu não sei onde está o meu pecado. Eu sei que acabei de cometer um. Mas eu não sei onde estão os outros. E parte da gente não saber onde estão os pecados na nossa vida é porque a gente tem pouco contato com a palavra de Deus e porque a gente gasta pouco tempo refletindo sobre o pecado na nossa vida. A gente é tão consumido, e eu sou consumido, pela correria da vida, né? Então pela correria do ministério e tudo mais, então eu acordo, eu vou dormir já pensando no horário que eu tenho que acordar, com tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. E que se eu atrasar meia hora em algo, eu sei que vai complicar a minha vida. Aí toda vez que isso acontece, aí eu cometo pecado, eu fico irado, eu perdi o controle das minhas coisas, enfim. E porque a gente é consumido por isso, a gente deixa de meditar na palavra. A gente para de refletir o como nós, de maneira deliberada, temos ido contra os mandamentos de Deus. Então a gente se deixa consumir por uma rotina em que a gente reflete pouco o quão distante ou quão diferente nós ainda somos do Filho. Se Romanos 8 vai dizer que nós estamos a ser conformados à imagem do Filho,
Eu preciso saber onde eu vou chegar, mas não basta saber onde eu chegar, eu preciso saber onde eu estou. Por exemplo, vamos supor, ninguém quer ir para Lisboa, vamos pensar uma outra cidade. É uma brincadeira. Vamos ver se você quer ir lá vamos lá para Genebra, para visitar lá a terra do Calvino, exercer o ministério dele. Como que eu faço para ir para Genebra? Oi? Autocarro, avião, nós estamos falando de meios. É um meio de transporte para a gente ir. Mas se eu não souber de onde é o ponto de partida, eu não sei qual voo pegar, eu não sei qual autoestrada pegar, eu não sei como planejar aquilo. Ou seja, eu preciso saber onde eu estou para saber onde eu tenho que chegar. Então a gente faz pouco isso. O confessar pecado na vida cristã, eu creio que é uma prática em desuso. A gente faz as confissões genéricas. E existe o espaço para confissão genérica, porque tem um monte de pecado que você pratica e não sabe. Então existe um aspecto de que Deus ele perdoa pecados, inclusive que você não confessou. Porque você nem sabe que você pecou, são os pecados da ignorância. Agora, tem um monte de pecado que você tem condição de saber que você cometeu. Você tem um monte de pecado que você sabe que você cometeu. Se você parar 2 minutinhos, com um pouco de calma, você vai entender que você cometeu. Você vai perceber que você cometeu. E uma das coisas que eu faço na minha vida para isso, eu peço para Deus, para que o Espírito Santo trabalhe no meu coração e me mostre onde eu tenho pecado. Então eu já tenho um monte de pecado que eu já estou cansado de saber que eu cometo. Sempre coloco aqui o exemplo clássico meu, que é a ira, né? Então a ira, aí que gera falta de paciência no trânsito e tal, são os exemplos que eu dou para vocês, são os exemplos mais aceitáveis e que minha imagem não fica tão afetada, né? Porque tem muitos piores do que esse. Aí tem uns que eu estou careca de saber, mas tem os outros que eu ainda não sei. Então eu preciso que o Espírito me mostre, e aí vai ser na palavra, vai ser quando eu estudo a palavra que ele vai falar assim, isso aqui. Vai ser através de pessoas que vão vir conversar comigo. Então tem pessoa, pastor, você anda fazendo isso aqui, o senhor acha que isso é certo? Eu já teve isso, cá. Eu falei, não, acho que não, acho que você tem razão, acho que eu preciso mudar. Então a gente precisa fazer da confissão de pecados uma prática recorrente, uma prática consciente, e a gente precisa investir tempo nisso. Até porque o meditar para buscar em perceber quais são os nossos pecados vai servir de uma coisa muito importante para nós. Vai servir de uma maneira de nos humilhar e a gente larga a mão de ser besta, de achar que a gente está muito crente, que a gente pode incorrer nesse erro. É comum a gente se incorrer nesse erro. Quanto mais tempo de igreja você tem, mais crente você acha que você é. E eu diria, quanto mais tempo de igreja você tem, mais consciência você deveria ter do quão ruim você é. Como diria o filósofo, né? Quanto mais sei que nada sei. Né? Então, quanto mais crente eu sou, mais eu percebo o quanto ainda estou distante. Ainda que possa estar mais perto do que eu era no passado. Né? Então, pronto. Então, confissão de pecados, a gente vai pedir perdão. E pedir perdão aqui, e quando a gente pensa em arrependimento, é mudança. Não adianta você pedir perdão e continuar na mesma prática. Foi o exemplo que eu dei de Davi. Ele pede perdão e nunca mais a gente ouve registro de um episódio daquele gênero. A gente ouve outras coisas dele, mas não daquilo. Então, o arrependimento ele vai pressupor uma mudança de postura. Isso não significa que você não possa, ao longo da sua vida, voltar a incorrer nesse tipo de problema. E é nessa hora que você tem que ficar alerta. Porque nessa hora, a hora que você incorrer nesse tipo de pecado que você abandonou faz tempo, aí que você vai ser mais tentado a achar que você não é salvo, é nada. Aí vai ser nessa hora que o diabo vai querer tripudiar na sua cabeça para falar que, larga a mão disso aí, você não é nada, você é mais uma fake news, você é um hipócrita danado. Depois eu preciso achar, tem um livreto, que eu acho, ele tem e-book na Amazon.
do Richard Baxter. Richard escreve Richard, Baxter é Baxter, que eu não lembro se é arrependimento, quebrantamento, é alguma coisa assim. É um pedaço de uma obra dele, em que ele vai falar do papel da vergonha no arrependimento. Então, assim, a vergonha é importante, mas não deixa ser consumido por ela. Então, assim, você sente um pouco de vergonha, depois lembra o que Cristo fez por você e que toda a vergonha foi levada por Ele. Então, um livro muito interessante, vale a leitura, bem edificador, assim, edifica mesmo, né? E tem um outro de um cara chamado Thomas Brooks, eu não sei se tem em português, mas são preciosos remédios contra as armadilhas do diabo, alguma coisa assim. Depois, se alguém achar, ou se alguém não achar, me manda mensagem para eu procurar. E esse livro é muito interessante, que ele vai começar a apresentar estratégias que o diabo usa para derrubar a gente e e quais são os remédios para a gente evitar aquela estratégia. É bem interessante, né? Os puritanos meditavam demais, né? E aí tinha umas coisas bastante interessantes. Então pronto, falado de confissão de pecados, arrependimento, renovação da fé e tudo mais. Então quando a gente olha no parágrafo 6, a justificação dos crentes sob o Antigo Testamento era, em todos os aspectos, a mesma justificação dos crentes no Novo. É novidade para vocês isso? Não, por quê? Porque a gente viu que a salvação acontecia da mesma forma. É a mesma crença na mesma pessoa. O que existe uma diferença é na linha do tempo para onde olhava, né? Então o pessoal do Antigo Testamento olhava para frente, esperar, nós olhamos para trás e para frente. Pronto, lembrou da pegadinha aqui, a gente olha para os dois. Aqui é igual conduzir na autoestrada, a gente olha para frente, retrovisor dos lados para ver. Então Cristo veio, mas Ele voltará, né? Então pronto, então para nós, isso aí tranquilo, a justificação. Passamos do 11, vamos para o 12, que nós temos aqui uns 10 minutos para a gente aproveitar o capítulo 12. Então, sobre adoção. E a adoção é importante, porque a adoção vai ter a ver um pouco com a pregação de hoje. Porque se eu e você fomos adotados por Deus como filhos, o que isso faz de nós? Oi? Herdeiros? Está pensando só na prosperidade, o Bibiano ali. Mas o que mais que faz de nós? Pensa nas ênfases que eu dei. Uma vez que em Cristo nós somos adotados por Deus como filhos, o que isso nos faz? Irmãos. Nós somos família, nós somos irmãos. E isso vai ser importante para a pregação de hoje. É um conceito que vai permear a pregação toda. Então pronto, vamos ver o que o texto diz aqui. A todos que são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção, em e por seu único Filho, Jesus Cristo. Por essa graça, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e desfrutam a liberdade e os privilégios desse relacionamento. Tem sobre si o nome dele, recebe o espírito de adoção, tem acesso com ousadia ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. Deus tem piedade deles, os protege, lhes dá provisão, os corrige como um pai. Entretanto, eles nunca serão abandonados, mas selados para o dia da redenção e vão herdar as promessas como herdeiros da eterna salvação. Pronto, daria uma aula, tranquilo, uma aula só nesse parágrafo. O que a gente pode aprender desse parágrafo? Começa pelas frases do começo. A todos que são justificados, Deus se digna a fazer participantes da graça da adoção. Então, para ser adotado, tem que ter sido o quê? Justificado. Para ser justificado, tem que ter depositado a fé em Cristo. Para depositar a fé em Cristo, tem que ter o coração transformado. Para ter o coração transformado, o Espírito tem que ter vindo. Certo? Tranquilo? A gente fez a ordem da salvação na marcha ré, marcha atrás, nós fomos... Então pronto, então a gente tem que ter sido justificado. E você vê interessante, né? Essa adoção, ela é em Cristo e por Cristo. E quem que é Cristo? Segundo o texto aí, um único filho. Nós somos tudo adotados.
E foi uma das coisas que eu estudei dentro da teologia, que mudou a minha forma de ver o mundo e que fez com que o meu coração aceitasse o processo de adoção. Foi eu entender que eu fui por Deus adotado e que eu, que era indigno, fui aceito por aquele que é perfeito. Quem seria eu para não aceitar um filho de alguma outra pessoa que, né, resolveu abandonar o filho ou por outras razões? Os pais podem ter morrido, enfim, as razões podem ter legítimas e ilegítimas, né? Mas, então, veja como que conceitos teológicos podem mudar a maneira como a gente enxerga as coisas. Então, você entender que você não é merecedor e você é adotado por Deus, deveria fazer com que você, por exemplo, também abraçasse pessoas que você olha ao redor da igreja e você acha que elas são menos dignas ou mais pecadoras do que você. E falar, são meus irmãos. Tem hora que dá umas raivas desses irmãos? Tem hora que tem, né? Mas faz sentido o que eu estou a dizer? A gente pensa assim normalmente? Não. Por isso que eu gosto da confissão de fé. Eu creio que ela apresenta o básico para nós e que se a gente fizer o básico, a gente já vai estar muito bem. A gente já vai estar num patamar que talvez a gente nunca tenha estado. Então, a gente é quem gosta de futebol aqui, nós somos tipo aqueles jogadores ruins de futebol. E muitas vezes a gente quer chegar fazendo o que o Cristiano Ronaldo e o Messi fazem em campo, dar os dribles cheios de efeito. Não, dá o passe para o lado, joga o básico. Entendeu? Não inventa a moda, porque você é ruim, você não tem habilidade para isso. Você ainda não tem. Então volta para o básico, né? Então pronto. Então por essa graça, qual que é a graça? A adoção, o ser filho. Eles são recebidos no número de filhos de Deus. Então Deus tem um número, a gente já viu lá nos decretos, que existe um número exato, né? E eles desfrutam do que eles desfrutam? Liberdade e privilégios desse relacionamento. Qual que é a visão que o mundo tem do cristianismo? Oi? Que é uma escravidão, que a gente vive uma prisão de regras. Não é isso? A confissão de fé concorda com eles? Não, ela vai dizer que nós somos então livres. Uma vez que nós somos adotados, nós vivemos a verdadeira liberdade. Então aqui parafraseando meu amigo pastor Nilson, amigo também do Jonatas, a liberdade ela só existe quando você tem a capacidade de dizer não para alguma coisa. Porque quando você diz não, você foi escravo simplesmente dos seus desejos. Então a liberdade real ela só existe quando você tem essa capacidade de dizer não e dizer não para aquilo que é certo. Então é isso que a gente usufrui quando nós somos adotados, né? E nós temos privilégios nesse relacionamento. Se antes nós éramos filhos da ira e inimigos de Deus, nós somos tornados agora o quê? Filhos da ira e inimigos de Deus. Hoje nós somos filhos de Deus, alvos do seu amor. E aí, para quem é pai aqui, se você for um pai normal, né? Se você não for esse pai normal, depois você me procura na hora do pequeno almoço para a gente conversar. Você intencionalmente quer que seu filho se lasque na vida? Você quer que o seu filho se dê mal? Não. Você quer que ele se dê bem. Você quer que ele vire... Primeiro você quer que ele seja crente. É o que a primeira coisa que você deveria desejar para o teu filho. Que ele seja crente. Aí depois você quer que ele seja, porque ele é crente, ele vai ser um bom cidadão, ele vai ser um bom profissional e vai tudo isso aí. E é da mesma forma com Deus. Né? Então, esse relacionamento, nós temos alguns privilégios, e um dos privilégios é a gente carregar o sobrenome, o nome de Deus. Então, quando eu falo, eu sou crente, eu sou cristão, é um privilégio, que não é para quem quer, é para quem Deus buscou. Então, às vezes, no Brasil, eu não sei se isso aqui funciona, cá em Portugal,
de que as pessoas usam do apelido delas para ter acesso aos lugares. Você sabe de quem eu sou filho? Acontece isso cá? Não, né? Aprendemos com vocês, né? Vocês colonizaram a gente manteve a tradição. A gente pode dizer isso. Nós somos filhos do rei, filhos do Criador. A gente tem esse privilégio, não é todo mundo que tem. Tem quem queira e não consiga. Nós vimos na semana passada, tem aqueles que, estando no nosso meio, usufruem de ações comuns do Espírito, são abençoados, têm até um pouco de prazer e depois eles saem. Eles quiseram, eles tentaram, mas não conseguiram. Por quê? Porque Deus não os quis. Mas você não. Deus quis que você estivesse cá, né? Então pronto, então você leva o nome, recebe o Espírito de adoção, recebe o Espírito Santo, que coloca isso no nosso coração, né? Essa ideia de que o Espírito testifica, a gente tem essa convicção, ainda que em alguns momentos a gente vai ver na revisão de outros capítulos, ainda que em alguns momentos isso oscile, mas tem momento que você está assim, não é? Sou filho mesmo. E tem dia que você está meio desanimado, falando, hoje eu estou parecendo mais, né, do outro time lá, né? E aí tem uma parte que eu gosto muito, que é essa ideia de que tem acesso com ousadia ao trono da graça. E nós somos habilitados a clamar Abba, Pai. Então, esse texto, temos acesso com ousadia em qual livro da Bíblia que está? Hebreus. Então a gente tem acesso com ousadia ao trono da graça. É maravilhoso. E que ousadia é essa? É a ousadia e a alegria do Neymar? Não é. Não é. É a ousadia que nós temos, e aí eu colocaria a confiança que nós temos naquilo que Cristo fez. Eu posso ousar entrar na presença daquele que é completamente puro, porque em Cristo eu sou puro. E aí eu tenho acesso ao trono da graça, que é derramada sobre minha vida, não apenas aquela que me salva, mas aquela que me transforma, me sustenta, me conduz. E mais do que isso, eu posso chamá-lo de Pai. Abba, Pai. Ele é meu Senhor, eu tenho que ter reverência, né? Então eu ainda, a minha forma de pensar ainda está em conflito cá em Portugal, porque o você cá é mais respeitoso do que é no Brasil, né? Então no Brasil, ouvir alguém chamando Deus de você, eu chego a tremer, eu arrepio, me dá um negócio, não é teus mano, não é. Eu não podia falar você para o meu pai. Lá em casa o negócio ficava pesado, chamasse meu pai de você. Isso. Então, aí é senhor. Se meu pai terreno eu chamo de senhor, por que cargas d'água eu vou fazer diferente com o Criador de todas as coisas? Né? Então um tu vai. Mas no Brasil, tu vai. O você que é no Brasil mais informal, então é a forma como a língua, o jeito de falar que eu falei da Torre de Babel, né? Que ainda me complica. Então eu estou mantendo o Senhor. O Senhor é mais garantido. Mas no Brasil tem um pessoal que vai... Estava ouvindo uma música esses dias. Eu gosto da música. Aí ele fala, você fez, você fará. Cabia Senhor na mesma frase. A métrica dá do mesmo jeito. Estou quase para mandar uma mensagem para os caras. Falei, muda aí, meu. Não é teus mano para você falar desse jeito, né? Então, assim, eu entendo que existe uma preocupação que a gente deveria ter e na maneira como a gente fala com Deus, né? Ainda que a gente tenha intimidade, eu não deveria falar de qualquer forma. Meu pai nunca deixou, ele nunca aceitou que eu falasse de qualquer forma com ele. Ainda que em alguns momentos da minha adolescência, a gente tenha se aproximado muito mais e ele, em alguns momentos, né, a gente tenha dado liberdade, eu fizesse algumas provocações e ele levava na boa. Em todo momento que eu ia falar com ele era assim, tinha muito respeito na maneira como eu falava. Então, enfim, tanto é que foi uma briga aqui que eu tive com as irmãs quando eu cheguei cá. Eu as chamava de senhora. E elas queriam me matar. Eu falei, mas eu fui criado assim, né? A pessoa que é 1 ano mais velha que eu já chamo de senhora, né? E ela disse, não, mas você aqui em Portugal funciona. Eu falei, então vai ser você, mas vai ser duro falar isso você.
E hoje eu consigo, mas ainda, né, me dói. Mas pronto. Então a gente pode chamar Deus de Pai. E aí vem verdades que nos trazem conforto. Deus tem piedade deles. Então se a gente pensar no curso de teologia, a ideia de que Deus, na sua bondade, Ele vai derramando piedade sobre nós em alguns momentos que, aos nossos olhos, a gente merecia punição, mas Ele vai trabalhar Ele está a trabalhar de uma outra forma. Ele não apenas tem piedade, Ele protege. Então Deus nos protege, Ele nos dá provisão. Então provisão, a gente pensar na ideia do sustento, Ele não nos desampara, a gente não vai ser... Ainda que a gente venha sofrer, por exemplo, isso aqui eu tenho falado constantemente na nossa igreja, se você está a sofrer por falta de provisão, é porque você não buscou ajuda na igreja, porque nós somos instrumento de Deus para a provisão que Ele promete. Então você passou necessidade cá na igreja e você não falou conosco, quem está a pecar? Nós? Ou você que não pediu ajuda e não deixou a gente saber que você precisa? Que eu não tenho. As pessoas, elas acham, interessante, as pessoas acham que o pastor tem alguns superpoderes, como se eu tivesse a capacidade de antever ou de bater o olho nas pessoas e saber que eles estão com problema. Eu não consigo, eu não tenho isso, esse dom da bola de cristal aí eu não tenho. Ou abre a boca e fala conosco, né? E aí tem que engolir um pouco, muitas vezes, o orgulho, tem que deixar o orgulho de lado. E a gente está de braços abertos aqui para poder ajudá-los, né? Então Ele também corrige como um pai, né? Eu não sei como o pai de vocês corrigia, eu sei como o meu pai corrigia. E às vezes as lições são mais duras, umas mais do que outras, né? Vocês lembram, né, da lição que eu falei, a lição que eu mais aprendi do meu pai foi o dia que eu merecia e ele não me disciplinou, vocês lembram dessa? Na mesma semana eu liguei para ele, né? A gente se fala praticamente toda semana, a gente se fala. Aí meu pai falou assim, rapaz, eu estava assistindo tua pregação ontem e eu descobri que eu ainda te devo uma surra ainda. Eu falei, não, acho que o senhor perdeu todo o sentido da mensagem, acho que o senhor perdeu, acho que o senhor não entendeu foi nada, né? E ele falou assim, eu falei, mas o senhor lembra disso? Ele falou, não lembro. Ele falou, não lembro de quando isso aconteceu. Eu falei, mas eu lembro, cara, eu lembro até hoje, e só de lembrar da cena, ver ele entrando na porta, dá medo de novo, né? Mas você vê que foi algo que me marcou e para ele foi algo normal. Não era o método normal dele de ensinar, não, definitivamente não era, eu acho que foi o único momento que eu me lembro de ter presenciado isso, mas é muito interessante, a maneira como a gente memoriza, a maneira como Deus grava algumas coisas no nosso coração, né? E ele vai falar então, né, que Deus nos corrige, entretanto, nunca nós seremos abandonados, nunca mais nós precisaremos ser adotados por alguém. Deus nunca vai nos desamparar. E uma coisa que é importante, qual que é a certeza que a gente pode ter que a gente não vai estar, que nunca mais nós seremos desamparados? Estamos selados. O Espírito habita em nós. A Bíblia diz que ele funciona como um penhor, como um selo. É a garantia que Cristo vem nos resgatar, para daí a gente viver perfeitamente em família, né? E aí o que o Bibiano gosta, né? Vão herdar as promessas como herdeiros da eterna salvação. E nós vamos herdar mesmo, isso é verdade, né? Um dos grandes benefícios, né? A salvação, o maior benefício que a gente poderia ter, né? Mas junto com ela, Deus ainda nos dá outras coisas. Passamos, capítulo 12. Olha aí, estamos muito rápido hoje. E terminou a aula. Então, semana que vem a gente começa o capítulo 13, ou não. Não, semana que vem não, mas é a história para outro momento. Vamos orar então, agradecer por esse momento e agradecer pelo pequeno almoço. Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu, obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, pois o Senhor, em Cristo e pela ação do Espírito, o Senhor nos justificou, nós
porque somos justificados, fomos adotados, e que privilégio que nós temos de sermos chamados teus filhos. Dá-nos um coração grato por esse privilégio, dá-nos um coração que entende esse privilégio, e dá-nos um coração que entende que uma vez adotados, que uma vez filhos, nós devemos nos portar como filhos do Deus Santo. Dá-nos um coração que entenda essa realidade, porque entende isso, confessa os seus pecados, arrepende-se, depende do Senhor na renovação da fé. Ajuda-nos nisso, Pai. Dá-nos de fato esse desejo, dá-nos de fato essa convicção. Tudo isso nós colocamos diante do Senhor, nós pedimos com o nosso coração grato pelo privilégio que temos de estar cá neste momento, pelo alimento que o Senhor nos dá e pelo culto que nós teremos. É o que nós colocamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então estão liberados, meus irmãos.